Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma sexta-feira que o Senhor nos deu a oportunidade de poder estar na presença dEle. E eu sou grato a Deus por esse momento. Que você possa abrir o seu coração, preparar a sua vida para mais um momento na presença desse Deus que é maravilhoso. Eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus ali em Josué, no capítulo 1, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E como prometi a Moisés, todo lugar onde você puser a planta dos pés eu darei a você. Seu território se estenderá desde o deserto do Líbano ao grande rio Eufrates e toda a terra dos hetitas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Aqui a gente percebe quando o Senhor falando com Josué a respeito daquilo que Deus estava preparando para a vida dele. E ele fala assim para que ele fosse forte e corajoso, para que você possa conduzir este povo para herdar a terra prometida. Deus tinha uma promessa desde Abraão e naquele momento Deus estava falando exatamente para Josué sobre essa promessa, né? E ele insiste dizendo para ele: seja forte e muito corajoso. Queridos, que nós possamos também, no tempo em que nós estamos vivendo, sermos fortes e corajosos. Diante de toda a tribulação, diante de todos os problemas, que nós possamos permanecer fiéis a Deus, porque Ele vai nos dar a vitória, porque Ele vai nos conduzir em vitória em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento orar, né, e agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, por todos os irmãos que estão nos assistindo e que porventura vão nos assistir depois, que o Senhor possa nesse momento já estar ministrando ao seu coração, tocando na sua vida de forma especial, trazendo uma revelação poderosa da palavra do Senhor. Bondoso Deus, Pai, muito obrigado por mais essa grande oportunidade, por mais esse momento de poder estar aqui, ó Deus amado, adorando o Senhor, cantando, glorificando o Teu nome, ouvindo a Sua palavra, meu Deus. Eu sou grato a Ti por tudo. Por todos esses amados irmãos que estão nos assistindo, meu Deus, que o Senhor possa visitá-lo nas suas casas, ó Pai, ministrar sobre a vida deles de forma poderosa, Senhor Deus. Que eles possam ser, ó Deus, tocados através de cada momento aqui, seja nos cânticos, seja, ó Pai, na oração, na Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor venha ministrar nessas vidas. Hoje é noite da vitória, Pai. Que assim seja sobre esses irmãos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais uma noite aqui, irmãos, então vamos adorar o Senhor, né? Vamos adorá-lo, pois Ele merece toda a honra e glória. Luz do mundo,
dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare mais uma vez: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Nós te adoramos e nós rendemos louvores a Ti, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim nós possamos adorar ao Senhor, nós possamos exaltar aquele que vive e reina para todos sempre. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda a honra. Te adoramos, ó Rei dos Reis, e bendizemos o Teu nome. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Que realmente o Senhor possa estar sentando no trono das nossas vidas. Que o Senhor possa ser o nosso ajudador, né? O nosso grande Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que todos já foram aí abençoados através desse louvor, né? Já foi aí tocado pela palavra do Senhor. Eu vou pedir para você já ir aí apresentando os seus pedidos de oração. No final nós vamos estar orando. Lembre-se que na sexta-feira nós temos a campanha. E nós, mesmo que nós não estamos reunidos lá no templo, a campanha continua. Se você tem uma necessidade, coloque diante do Senhor e faça um propósito de estar pelo menos 7 sexta-feira orando a Deus pelas suas necessidades, pelos problemas que você está enfrentando. Nós vamos estar orando, né, no final desta live, dessa transmissão, e Deus vai operar sobre a sua vida. Com certeza, eu creio nisso, como nós já temos visto testemunho de pessoas que têm recebido a graça do Senhor, têm sido abençoado ou abençoada pelo Senhor. Amém? Então, que você possa no final, de repente você está na sua casa, pode colocar aí um documento, né, onde você está, um copo com água, uma roupa de alguém que você está intercedendo por essa vida. É momento de você colocar a sua fé em ação. Amém? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos no nosso coração que isso vai acontecer. Por isso, coloque a sua fé agora em ação, comece aí a depositar a sua esperança nas mãos do Senhor. Nesse momento nós vamos orar pelas ofertas, tá? Pelos dízimos e pelas ofertas. A palavra do Senhor diz assim: trazei todo dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, se não vos abrir as janelas dos céus e vou derramar bênção tal sobre a vida de vocês. Malaquias capítulo 3, versículo 10, né? Ali o Senhor, através do profeta, está instruindo aquele povo a serem fiéis a Deus. E amados, nós não podemos tirar essa grande verdade da palavra do Senhor. Nós precisamos manter a nossa fidelidade. Ninguém está obrigando você a ser um dizimista, você a ser um ofertante. Eu estou aqui ensinando você a obedecer a palavra de Deus. Aí cabe a você se você vai obedecer ou não aquilo que a palavra do Senhor tem nos instruído, né? Sobre sermos ofertantes e sermos dizimistas. Eu gosto muito desse texto de Malaquias porque ele fala sobre abrir as comportas dos céus, né? É interessante que dá aquela ideia de que o Senhor vai nos abençoar de forma maravilhosa, que nós não podemos imaginar o tamanho daquilo que Deus vai derramar sobre nós, né? Então você precisa ser fiel a Deus, né?
diante daquilo que você tem recebido, amados. É motivo de alegria você agradecer ao Senhor. E quando chega o momento de ofertar, é um momento de agradecimento, de gratidão por aquilo que o Senhor já tem feito, por aquilo que o Senhor já tem operado, pela proteção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então nós vamos orar, mas antes eu passo algumas instruções. Se você que não tem ainda participado do nosso encontro presencial e gostaria de estar ofertando, tem como você fazer isso de forma online ou até mesmo fazendo um depósito na nossa conta, ou também nos comunicando que a gente pode estar passando na sua casa. Ou no domingo você pode estar lá no culto presencial, no domingo à noite, e você pode levar a sua oferta. Aqueles que são os nossos amigos, que estão nos assistindo, que têm sido abençoados pelo Senhor, eu sempre tenho falado dessa forma, amados, porque nós já temos sido abençoados também por pessoas fora do nosso ministério, que estão em outro lugar e que eles têm recebido as bênçãos do Senhor e eles têm semeado no nosso ministério. Então, se você tem esse desejo, é só nos procurar que nós vamos orientar você como que você pode estar ofertando ou dizimando aqui na igreja de Jaú, tá bom? Nós vamos nesse momento orar então. Feche seus olhos, Pai querido, eu te louvo, Senhor, e agradeço por esse momento tão especial de poder estar ofertando ao Senhor. Que a Tua graça, que a Tua palavra, Pai, venha nos ensinar, ó Deus. Que assim como nós estávamos aqui citando a palavra do Senhor ali de Malaquias, que assim seja sobre a vida, sobre a família de cada um desses amados irmãos. Que o Senhor venha multiplicar bênção sobre cada um deles. Que eles recebam, Senhor Deus, do seu refrigério, da sua graça sobre a vida deles. Nós oramos pelas ofertas que estão sendo preparadas, ó Deus, que o Senhor possa multiplicar sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que em tempos de pandemia que nós estamos vivendo, não é fácil, né? Mas Deus, em todo esse período, tem nos sustentado, tem nos abençoado. Eu tenho visto Deus abençoar famílias, pessoas, né? Nós temos ouvido testemunhos de algumas pessoas que mesmo nesse período, Deus tem sido fiel para com cada uma dessas pessoas, né? Então, se você confiar, se você acreditar em Jesus, Ele é poderoso, amém? Aleluia! Como eu disse, hoje é o culto da vitória, né? É o culto onde nós vamos estar declarando a nossa vitória. Mas antes eu quero meditar um pouquinho na palavra do Senhor com vocês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Atos, livro de Atos, capítulo 3. Né? Nós vamos ler alguns versículos, né? Nós vamos estar aqui meditando um pouquinho na palavra de Deus, que você possa preparar o seu coração para receber aquilo que Deus tem para a sua vida nesta noite. Atos capítulo 3, nós vamos começar a ler ali no primeiro versículo. Atos capítulo 3, versículo 1. A versão que eu vou utilizar é NVI, tá? Eu não sei aí qual é a versão da Bíblia que você tem, mas você pode acompanhar a leitura comigo. Diz assim o texto: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sentado, levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus,
Reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amém? Amados, aqui nesse texto, logo após o Pentecoste, capítulo 2, ali está relatado o Pentecoste, né? E aqui Pedro e João estavam se dirigindo para o templo. É interessante que eles tinham o costume de ir para o templo orar às 3 horas da tarde, né? Era uma hora que já estava determinada para eles irem orar. E todos os dias esse homem que era um paralítico, diz que ele era aleijado desde quando ele nasceu. Aqui não diz a idade desse homem, mas é bem provável que ele não era uma criança, não era um jovem, mas ele já era uma pessoa com certa idade. E é bem provável que ele deve ter vivido na época de Jesus, mas ele não teve a oportunidade de receber a cura enquanto Jesus estava, né, no período do ministério de Jesus, né, mas ele estava sendo levado para o templo e ali ele não estava sendo apresentado para receber cura, mas ele estava sendo apresentado ou colocado ali diante daquela porta para pedir esmola. Provavelmente os seus amigos, né, ou familiares, não sei quem são essas pessoas, que levavam esse homem todos os dias para ele pedir esmola ali, para as pessoas que se dirigiam para o templo, né? Então todos os dias ele estava ali. Só que naquele dia Pedro e João estavam entrando no templo, né? E aquele homem então estendeu as mãos e pediu esmola para Pedro e João. Pedro então olhou para aquele homem e disse para ele: olha para nós. Provavelmente o homem imaginou: vou receber algumas moedas, né? Vou receber alguma coisa, né, de esmola dessas duas pessoas. O homem olhou para ele com atenção, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse para aquele homem: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. O que será que Pedro tinha de tão especial, né? O que será que Pedro tinha que talvez, né, pelo que a gente percebe, era mais valioso do que prata e ouro? Eu diria para você nessa noite que o que Pedro e João tinham era Jesus Cristo. Se nós olharmos para o contexto, Pedro e João já estavam vindo de uma experiência magnífica com o Espírito Santo. Eles tinham visto algo sobrenatural. E após a pregação do Evangelho ali, mais de 3.000 pessoas acabaram se convertendo ao cristianismo. Então Deus começou a operar maravilhas através desses homens do Senhor, desses homens de Deus, né? Então Pedro e João estavam convictos do que eles tinham era muito mais valioso do que qualquer moeda que eles poderiam dar para aquele homem. E Pedro então fala: o que eu tenho? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho é mais valioso do que a prata e do que o ouro. Eu tenho Jesus. Eu tenho alguém que pode mudar a história da sua vida. Colocar algumas moedas nas mãos daquele homem não ia mudar a história da vida dele. Ele iria continuar um paralítico pedindo esmola.
Ele ia continuar passando ali todos os dias naquela porta daquele templo, do mesmo jeito como todos os outros dias. Mas o que Pedro tinha era muito mais valioso do que qualquer moeda que pudesse ser lançada nas mãos daquele homem. Porque o que Pedro tinha era algo que ia mudar a história daquele homem. Meu irmão e minha irmã, o que você tem, se você realmente é um seguidor de Jesus, se você realmente é alguém que se professa a sua fé com determinação, com fé em Jesus Cristo, você tem algo espetacular dentro de você. Você tem algo que pode mudar a sua vida e mudar a vida de outras pessoas que estão à sua volta. Pedro estava dizendo para aquele homem exatamente isso. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho Jesus de Nazaré, que atua no meu coração. Eu tenho Jesus de Nazaré, que é o Senhor da minha vida, e Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Se você crê nisso, meu irmão, dê um amém aí, dê um glória a Deus. Se você realmente é alguém que segue a Jesus, se você realmente é alguém que tem Jesus como o Senhor da sua vida, dê um glória a Deus aí, né? Porque você tem algo que é muito mais valioso do que qualquer tesouro dessa face, dessa terra. Você tem algo tremendo. Então Pedro olhou para aquele homem e disse: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus de Nazaré, ande. Pedro foi ousado nas suas palavras. Pedro foi autêntico naquilo que ele acreditava, na fé que ele tinha no Deus que ele servia. Pedro sabia que através da sua palavra o Senhor iria atuar, porque Jesus já tinha demonstrado isso. Jesus já tinha mostrado quanto que ele era poderoso. Pedro já tinha presenciado coisas maravilhosas de Jesus Cristo. Pedro sabia qual era o Deus que ele servia. Pedro sabia. Por isso que Pedro falou dessa forma para aquele paralítico. E quando aquele homem ouviu aquelas palavras, eu imagino que no seu interior algo queimou no seu coração, algo queimou dentro dele, e ali então diz a Bíblia que Pedro segurou ele pela mão e ajudou ele a levantar, e ele deu um salto e ficou firme. Queridos, esse homem, a vida toda dele, ele sempre esteve aleijado, e de repente, num piscar de olhos, ele se levantou e ficou de pé. Algo que ele nunca tinha feito na sua vida, porque Jesus estava atuando através da vida de Pedro, né? Ele começou a andar, né? Ele entrou ali no templo, andando, saltando e louvando a Deus. É o que a Bíblia diz. O povo, quando viu aquilo, ficou admirado. O povo ficou assustado, né? Irmãos, não é diferente nos nossos dias de hoje. Quando Deus faz um milagre, quando Deus opera na minha vida e na sua vida, eu e você vamos ficar admirados, sim. Quando a gente vê a atuação de Deus, nós ficamos admirados. E esses homens ali, eles começaram a olhar e ver o que estava acontecendo, eles ficaram perplexos pelo que estava acontecendo, e Pedro juntamente com João e aquele homem, eles entraram ali dentro daquele lugar, e as pessoas quando viram, correram ali, né? E Pedro então disse para aqueles homens: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar? Pedro estava ali dizendo: não fomos nós, né? Não foi pela minha capacidade, mas através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. E se você continuar lendo o contexto dessa história, Pedro aproveitou e pregou o evangelho ali e começou a levar para aquelas pessoas, né, algo a respeito de Jesus. Quando ele começa a falar ali, ele diz assim no versículo 19, eu não tinha lido, mas ele fala assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam
cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Pedro estava ali abrindo os olhos daquele povo, dizendo para eles: olha, vocês precisam se arrepender. A mensagem era a mesma. Quando a gente vai para Atos capítulo 2, Pedro, depois que veio o Espírito Santo sobre eles, ele começou a pregar ali, e de repente, depois que Pedro falou a respeito de Jesus, eles chegaram para Pedro e perguntaram: e agora, o que nós devemos fazer? E Pedro então falou: arrependam-se e vocês serão batizados. Amados, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Foi o que Pedro falou para aquele povo, né? E ali, amados, houve um grande mover do Senhor ali naquele lugar, né? Houve um grande mover. Lá no final, né? No finalzinho desse capítulo diz assim, versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Pedro pregou ali o evangelho para aquela multidão. Pulando para o capítulo 4, se você está com a sua Bíblia aberta, muda a página aí, vai para o capítulo 4, olha o que diz. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O que Pedro estava fazendo? Pregando Jesus, falando a respeito de Jesus, que Jesus era o Salvador. E isso incomodou aqueles que eram os líderes religiosos daquela ocasião, daquele momento. E naquela ocasião estavam ali os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Então, de repente, eles estavam falando sobre Jesus ressuscitado, e isso incomodou eles. E eles então pegaram Pedro e João, depois você pode ler, levaram lá na prisão, deixaram eles presos. No outro dia, no dia seguinte, fala que as autoridades e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali os sacerdotes e o sumo sacerdote, e eles estavam ali conversando a respeito do que estava acontecendo. Trouxeram Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Perguntaram para Pedro: no nome de quem vocês estão fazendo tudo isso? E Pedro foi categórico, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 4, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos seus senhores. Quando ele foi interrogado, é interessante, amados, Pedro, algum tempo antes, quando Jesus foi preso, ele se escondeu, inclusive negou a Jesus. Mas olha que mudança que teve na vida de Pedro. Agora que ele está sendo questionado sobre através ou como que ele estava, no nome de quem que ele estava ali falando e pregando. Então Pedro foi categórico. A Bíblia fala assim que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos estar cheio da graça de Deus. E quando diz cheio da graça de Deus, não é só para que eu possa falar em língua estranha, não. Eu preciso estar cheio de Deus para que eu possa testemunhar a respeito de Jesus de Nazaré. Quando Pedro foi interrogado a respeito do nome de quem, ele foi categórico. Nós estamos aqui falando em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele foi falando, No versículo 12 ele fala: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro meio. Amados, tem muitas pessoas que dizem assim: a todos os caminhos levam até Deus. Não.
Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Ele não falou eu sou um dos caminhos. Jesus falou eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Pedro estava dizendo aqui: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro estava aqui dizendo para aquelas autoridades: não existe outro meio, não tem como, não existe tradições humanas, não existe nada que pode nos separar. Ou melhor, não existe nada que pode nos levar até Deus a não ser Jesus Cristo. Não existe. Somente o Senhor. E quando aqueles homens olharam para Pedro e João, a Bíblia fala assim: vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, olha que interessante, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aquelas autoridades espirituais olharam para Pedro e João e falaram: peraí, esses homens não têm instrução, são homens comuns e de repente eles estão falando no nome de Jesus com tanta autoridade. Eles ficaram admirados e eles não podiam negar o que tinha acontecido, porque o homem que tinha sido curado estava ali junto deles, não tinha como. Aí eles se perguntaram: o que nós vamos fazer com esses homens? Eles moram aqui em Jerusalém, sabe que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Então, para tentar impedir, eles tentaram persuadir Pedro e João para que eles não falassem mais, ou que eles não ensinassem mais no nome do Senhor Jesus. E a resposta de Pedro e João foi categórica. Versículo 19: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pedro e João estavam dizendo: nós não podemos deixar de obedecer a Deus de hipótese alguma. Nós não podemos obedecer a vocês e deixar de obedecer a Deus, porque nós vimos o Senhor Jesus. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles foram ameaçados, mas eles foram liberados. E eu vou finalizar, queridos, essa mensagem, porque eles voltaram lá para casa, diz assim, quando foram soltos, versículo 23, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que o antecedesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amados, eles continuaram proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja também para conosco. E eu quero terminar essa mensagem, ou essa reflexão, pensando dentro do que nós vimos aqui. Esse homem que era um paralítico, já desde de quando nasceu, ele encontrou Pedro e João, e Pedro disse: o que eu tenho eu te dou. Pedro tinha Jesus e ofereceu Jesus para ele. Eu não sei quantos estão nos ouvindo nesta noite que ainda não conhece Jesus. Se você não conhece, eu posso te apresentar Jesus. Jesus de Nazaré, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Se você ainda não tem essa experiência, hoje é o seu dia de você entregar a sua vida nas mãos do Senhor.
Hoje é a sua oportunidade. Se você precisa de Jesus, nós vamos orar nesse momento e você tem a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu convido todos a fechar os seus olhos. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai amado, nesse momento, eu quero orar por todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesta noite. Meu Deus, eu não conheço essas vidas, eu não sei o que elas estão enfrentando, quais são os problemas, mas o Senhor conhece, meu Deus, a dificuldade. Que o Senhor possa alcançá-las nesse momento. E eu reconheço que Tu és o Salvador. Assim como Pedro e João estavam ali entrando naquele lugar, e aquele homem paralítico estava ali precisando de um milagre. E quando eles foram abordados por Pedro e João, quando ele foi abordado por Pedro e João, Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele tinha Jesus. Assim também passa a ser conosco, que nós possamos ter Jesus na nossa vida. Pai, nesse momento eu oro por cada uma dessas pessoas. Nós não estamos juntos, mas eu tenho certeza que o Senhor já está visitando cada uma delas de forma poderosa. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que a Tua palavra possa frutificar nesses corações. Em nome do Senhor. Aleluia. Eu quero que você também, eu quero fazer esse apelo. Eu não posso deixar de fazer esse apelo. Se existir alguém que, ouvindo essa mensagem, como diz aqui Pedro falando para aquelas pessoas, não existe outra forma de encontrar o Senhor, não existe outro caminho, existe apenas um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E se você, nesta noite, foi movido por essa palavra, foi tocado por essa palavra e você gostaria de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, aqui está dizendo: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Se você quer ser salvo, transformado pelo Senhor Jesus, eu gostaria que você fizesse essa oração nesse momento comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero recebê-lo como Senhor da minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E agora, Senhor, entrego a minha vida nas Suas mãos. Muda, Senhor, o meu coração. Transforma a minha vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui para você uma mensagem. Você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que porventura está longe dos caminhos do Senhor, mas um dia já esteve dentro de uma igreja, mas está afastado, gostaria de reconciliar com Jesus, é só nos procurar. Nessa live vai aparecer aí uma forma de você entrar em contato conosco. Você que fez uma oração, você que está entregando a sua vida para Jesus, entre em contato conosco. Será um grande prazer para nós te ajudar a conhecer mais do Senhor Jesus Cristo. Na nossa página você também pode nos mandar uma mensagem e nós queremos entrar em contato com você, orar pela sua vida, pela sua família nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus realmente possa abençoar tremendamente cada um dos nossos amados irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos nesse momento orar pelos pedidos. Eu tinha visto alguns aqui, os pedidos. Se você tem pedido, coloca aí que nós vamos nesse momento orar pela corrente, das 7 sexta-feiras e pelos pedidos de oração. Vamos estar aqui, pedido de oração, está aqui. A Choco está pedindo oração pela filha dela, para a vida dela, pela família, pelos irmãos, pelo pai, pela madrasta, pela família da Dona Fátima, a irmã Vilma, oração pela vida dela e pela família. Milvane, oração por minha sobrinha que vai fazer cirurgia. Então esses aqui são os pedidos que estão aqui. Se tiver mais algum pedido é só nos colocar aí. E eu ainda quero continuar pedindo que os irmãos estejam orando pela igreja de Sertãozinho, como os irmãos já sabem, a gente já comunicou semana passada. Infelizmente nós tivemos a perca do nosso pastor João Batista, tá? Era o nosso presidente da igreja de Sertãozinho, nosso líder, mas agora a igreja precisa continuar, que ali nós
temos outros pastores, que Deus esteja dando sabedoria para cada um. Então eu peço que você ore pela igreja de Sertãozinho, né? Temos também, não sei se os irmãos, a minha esposa que colocou aí um pedido, pastor Elci França, a esposa dele veio a falecer também de Covid. Pastor Elci França foi o pastor que batizou a minha vida, né? Eu conheci Jesus através da vida dele. Claro, nasci num lar onde a minha mãe já era evangélica, mas quem deu início em tudo, né, na minha vida foi o pastor Elci. Ele foi o primeiro pastor que me discipulou, que eu venha batizar. Depois, é claro, o pastor João tem aí uma grande porcentagem, né? Porque boa parte da minha vida cristã eu estava do lado do pastor João. Então o pastor Elci também está com Covid, estava internado, está na UTI, e a esposa dele veio a falecer também essa semana com Covid. Vamos estar orando aí por essa família. Também aqui a Elaine está pedindo oração pela casa dela, pelas filhas, marido e pela saúde, né? Isso, vamos estar orando. Então a gente tem esses pedidos aqui pelas famílias, amados, né? Que Deus esteja guardando. Uma outra coisa que nós precisamos orar muito: domingo é dia de votação, né? A gente não obriga ninguém a votar em ninguém, a gente orienta. Como que eu oriento você a votar? Você, antes de tudo, conheça quais são as propostas dos candidatos. Vê se essas propostas não estão contra aquilo que você acredita. A palavra de Deus é a nossa base, né? Então, antes de tudo, você tem que confrontar essas propostas com aquilo que você acredita, aquilo que você crê, né? Veja essas propostas desses candidatos. Depois, ore a Deus. Principalmente, ore a Deus antes de você cumprir o seu papel, né? Ir lá e votar. Faça uma oração, peça a direção de Deus e cumpra o seu papel de cidadão. Vai lá e faça o seu papel, vote, né? Mas antes de tudo, olha lá, em quem você vai votar, procura saber qual é o plano, quais são os projetos que essa pessoa está apresentando, se tudo aquilo que ele está pretendendo fazer não vai afetar a sua fé, não vai contrário àquilo que você acredita. Se estiver de acordo, ore a Deus, busque a direção, vai lá e cumpra o seu papel. Mas temos que orar nesse período, amados, porque nós vamos estar entregando a cidade nas mãos de alguém que durante 4 anos vai estar governando a cidade, a qual nós estamos aqui inseridos, fazemos parte dessa cidade, e nós temos que orar muito, né? Nós temos que orar muito pela cidade de Jaú, tá bom? Então vamos orar, queridos, nesse momento. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Pai amado, queremos nesse momento, Senhor, orar por cada um dos pedidos que foram aqui apresentados. O Senhor ouviu cada um deles, conhece a necessidade dessas pessoas. Alguns estão enfermos que precisam de um milagre, que o Senhor possa nesse momento tocar nessas vidas, tirando, Pai, toda a enfermidade, restaurando, curando, meu Deus, libertando elas, ó Pai, trazendo paz, refrigério, Senhor, para cada uma delas, abrindo as portas que estão fechadas, ó Deus, trazendo a vitória para cada uma, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, nesse momento, pela igreja de Sertãozinho, Pai, que o Senhor esteja conduzindo, Pai, aquela igreja, ó Deus, direcionando todas as decisões que tiver que ser tomada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Pai, pelas eleições nesse domingo, meu Deus, que o Senhor possa dar discernimento para todos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha cumprir a sua vontade, que o inimigo não venha de forma alguma, Senhor, trazer, ó Pai, prejuízo, ó Pai, para esta cidade, mas para que ela possa avançar, ó Deus, que a pessoa que ganhar, ó Deus, ela possa ser, ó Deus, um canal, que o Senhor possa usar essa pessoa para fazer com que a cidade de Jaú, meu Deus, conheça aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, nós oramos nesse momento, meu Deus, pela nossa cidade, por esse momento, meu Deus, que nós vamos enfrentar nesse final de semana, Pai, que o Senhor dirige toda a situação, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dar alguns recados muito importantes. Amanhã, tá? Amanhã, às 19 horas, encontro presencial da Imo Jovem. Às 19 horas aqui no templo da igreja, mas também vai ter a transmissão pelo canal do YouTube da Imo Jovem. Então, às 19 horas. No domingo, às 18 horas, encontro de celebração presencial na igreja. Todos estão convidados. É importante que você agende com a minha filha Carolina a sua presença. Ah, pastor, mas por que a gente tem que agendar? A gente tem sempre falado sobre isso, mas porque a gente quer deixar o ambiente seguro para que você esteja ali para adorar o Senhor, né? Então, a gente precisa ter um número mais ou menos de pessoas que vão estar no domingo lá para adorar o Senhor. Pode ficar tranquilo, não tenha medo, tá? Eu posso garantir para você que a igreja está mais segura do que muitos lugares que nós frequentamos, tá? Então você pode ir tranquilamente, que nós estamos ali higienizando aquele ambiente, tá? Para que você tenha total segurança para adorar ao Senhor no domingo, às 18 horas, encontro de celebração presencial. Amém? Então esses são os nossos avisos, né, os nossos comunicados, que você realmente prepare o seu coração para receber do Senhor nesse final de semana. Amém? Nós vamos orar terminando essa live, que realmente Deus possa nos dar aí um dia de paz, ou melhor, um restante de dia, uma noite tranquila, né, e um dia abençoado amanhã. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai querido, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos proporcionou nesta noite, de estar aqui, Senhor Deus, cultuando, adorando ao Senhor, ó Pai. Como é bom estar na sua presença. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de meditar na sua palavra, de estar orando juntamente com esses irmãos. Agora nos dê uma noite tranquila de descanso e um final de semana abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos e uma boa noite.